a ascensão de Jesus ao céu. É a penúltima mensagem dessa série. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 1, os 11 primeiros versículos. E diz assim a palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes essa ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Então os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Pai, no nome de Jesus, eis aqui a tua palavra. Mais uma vez pedimos que cada mente e cada coração esteja cativo ao conhecimento de Cristo. Tanto aqueles que aqui estão, quanto aqueles que estão nos assistindo pela internet ou que verão depois, Senhor. Que o teu Espírito Santo aplique essa palavra, fale e cumpra aquilo que te apraz. Para a glória do nome de Jesus. Amém. Uma coisa que nos chama a atenção é que Jesus ele iniciou o seu ministério na terra jejuando durante um período de 40 dias e 40 noites, e que ele foi levado ao deserto, de acordo com Mateus, no capítulo 4, versículo 2, e ali ele foi sendo tentado pelo diabo durante aqueles 40 dias. E agora, também depois de haver concluído o seu ministério aqui na terra, depois de haver ressuscitado, Jesus, durante 40 dias também, ele aparece aos seus discípulos e fala para eles acerca do reino de Deus, de acordo com o versículo 3 que nós lemos há pouco. E há um contraste aqui entre os interesses de Jesus e os interesses dos discípulos. Porque enquanto Jesus está interessado no presente e falar para eles as coisas a respeito do reino de Deus e aquilo que o Senhor iria fazer a partir daquele momento em que ele seria logo em seguida assunto aos céus, os discípulos estão interessados em saber quando é que Deus vai restaurar novamente o reino terreno a Israel, que agora estava debaixo do domínio do Império Romano. O clímax desse momento em que Jesus passou 40 dias depois da sua ressurreição, aparecendo aos seus discípulos, se dá exatamente aqui nesse momento, em que a Bíblia Sagrada nos diz que ele é assunto aos céus, depois de fazer promessa aos seus discípulos, e então ele é levado às alturas e ele é encoberto à vista de todos, e todos ficam procurando: cadê Jesus? Sumiu. E o anjo disse: ei, calma, porque esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, um dia ele voltará. Até hoje, a igreja celebra a ascensão de Jesus também 40 dias após a Páscoa.
E quando a gente celebra o fato de Jesus ter sido elevado às alturas, ter sido assunto aos céus, é para nos lembrar que ele, no céu, ele continua ministrando à sua igreja e, por meio do Espírito Santo, ele está presente na vida da igreja hoje. Ele não está mais fisicamente entre nós, mas ele mesmo fez promessas que enviaria o Espírito Santo para que o Espírito Santo pudesse, então, como o operador, o executivo da obra de Deus, dar continuidade àquilo que Jesus iniciou a fazer, e aqui estamos nós, praticamente 2000 anos depois, sendo objeto da ação, do poder, da interferência e da manifestação do Espírito Santo. E parece que a gente precisa ser relembrado, alguns precisam ser relembrados, porque parece que esqueceram. Outros precisam conhecer pela primeira vez o fato de que Jesus está vivo, ele está no céu, mas ele está vivo e ativo na terra. Amém? Porque a gente olha para o cenário à nossa frente, as coisas são tão nebulosas, os problemas são tão grandes, que parece que a gente tem uma tendência muito grande de esquecer uma verdade muito importante, que é o fato de Jesus ter ressuscitado e de ter sido elevado ao céu. E por isso mesmo, hoje eu gostaria de compartilhar com você, com base nesse texto, algumas verdades que precisam ser resgatadas hoje, porque essas verdades, elas têm implicações diretas na nossa vida, naquilo que a gente faz, naquilo que a gente deixa de fazer, naquilo que a gente pensa, naquilo que a gente quer para a nossa vida e das nossas expectativas aqui na terra. Então, eu queria convidar você a viajar comigo agora, a passear comigo pela Escritura, para que você possa entender quais são as implicações de Jesus ter sido elevado às alturas, de Jesus ter ressuscitado e ter sido assunto aos céus. Em primeiro lugar, a primeira verdade que a gente precisa resgatar acerca da ascensão de Jesus é que após ascender ao céu, Jesus foi entronizado. No versículo 2 do texto que nós lemos, diz, até o dia em que ele foi elevado às alturas. A elevação de Cristo, ela não se deu apenas no plano físico. Os discípulos viram Jesus subir fisicamente, tanto é que depois as nuvens o encobriram. Mas Jesus, ele foi elevado às alturas não apenas no plano físico, mas especialmente no plano espiritual. E o apóstolo Paulo nos deixa isso muito claro, que após Jesus ter sido humilhado, ele ter sido morto na cruz, e ele passado por todo aquele sofrimento, a Bíblia Sagrada nos diz, lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 8, que ele foi exaltado pelo Pai. Olha o que é que o texto diz. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, morte de cruz, e por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome. Jesus está entronizado e o seu nome está acima de todo nome. Jesus, ele fez aquilo que os sacerdotes do Antigo Testamento não conseguiram fazer. O que é, pastor, que os sacerdotes do Antigo Testamento não conseguiram fazer? Eles não conseguiram, através do sistema de sacrifícios de animais, de bodes, de carneiros, eles não conseguiram remover o pecado. Mas aquilo que eles não conseguiram, a Bíblia Sagrada nos diz que Jesus fez. Onde é que tem isso? Lá em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 4, diz o seguinte, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, o que é que o texto diz? Assentou-se à direita de Deus. Jesus está entronizado. Jesus está à direita de Deus.
O próprio salmista, lá atrás, lá no Salmo 110, no versículo 1, ele já havia profetizado essa posição que Jesus assumiria após a sua ressurreição. Quando ele disse, no versículo 1 do Salmo 110, disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os inimigos por estrado dos seus pés. Aí você diz assim, pastor, ok, eu entendi que Jesus ele foi assunto aos céus, depois de ter sido humilhado, ele ressuscitou, ele foi elevado aos céus, e ele agora está um nome acima de todo nome, e ele está sentado à direita de Deus. Ok. Agora, pastor, me diga uma coisa, qual a implicação disso para mim, que estou aqui hoje, em Fortaleza, vivendo num período quase que de retorno, de ameaça de retorno da pandemia, depois de eleição conturbada, em plena Copa do Mundo, a véspera do segundo jogo do Brasil, que o pessoal fica todo mundo perturbado. Qual é a implicação de Jesus estar entronizado? Primeiro, Jesus na glória, ele está acima de todo poder e de toda autoridade. Jesus está acima de todo poder e autoridade. Lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, no versículo 36, e a mídia vai projetando aí, portanto, toda a casa de Israel esteja absolutamente certo de que este Jesus, que vocês crucificaram, o que foi que aconteceu com ele? Deus o fez Senhor e Cristo. Deus o fez Senhor e Cristo. Lá em 1 Pedro 3,22, que depois de ir para o céu, está à direita de Deus, ficando-lhe o quê? Subordinado anjos, potestades e poderes. E em Efésios, no capítulo 1, no versículo 21, que ele está acima de todo principado, poder, domínio, de que se possa mencionar no século presente, mas também no século vindouro. O que é que eu quero dizer com isso? É que não há poder e nem autoridade, quer seja humana ou espiritual, maior do que Jesus. Não existe demônio, não existe tranca-rua, não existe abre-rua, não existe nada que seja superior ao nome de Jesus. Pastor, o senhor não tem medo de passar numa sexta-feira 13, numa encruzilhada e com o despacho de uma galinha? A pastora Ruth disse que come a galinha. Eu não vou comer a galinha, mas eu também não tenho medo dela. Olha, pastor, e se amarrarem o seu nome e colocarem na boca do sapo? Coitado do sapo. Mas não tem poder nem autoridade que seja maior do que a autoridade de Jesus. Então, como cristão, eu não preciso andar com o pé de coelho no bolso, eu não preciso ter medo de passar por baixo de escada, eu não preciso alguém falar alguma coisa e eu bater na madeira, eu não preciso de nada disso, porque eu estou debaixo daquele que tem todo o poder e autoridade nos céus e na terra. Chinela emborcada. Ai, não pode ter, porque senão... Até hoje eu não sei por que não pode ter chinela emborcada. Morre a mãe? Olha, o que eu já viajei de avião, e que eu boto a sandália lá, e eu não sei como é que a mala fica, para baixo, para cima, de banda ou de lado, eu acho que já era para ter morrido a família toda. Qual a segunda implicação do fato de Jesus estar entronizado? É que Jesus nos identificou com ele na sua morte e na sua ressurreição por meio da fé. Olha o que é que diz Paulo lá em Romanos 6:4. Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida, porque fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente também seremos na semelhança da sua ressurreição. Então,
nós estamos identificados com Cristo. E assim como Cristo morreu e ressuscitou, nós também, ainda que morramos, também um dia ressuscitaremos. Não importa se você vai ser enterrado, se você vai ser cremado, não importa qual seja o tipo de morte que você venha a ter, se foi queimado na fogueira, quantos mártires foram queimados na fogueira, quantos foram comidos pelos leões, mas uma coisa você pode ter certeza, assim como Cristo morreu e ressuscitou, e nós estamos identificados com Ele também, nós um dia poderemos morrer, caso Jesus não volte antes, mas nós temos a certeza de que, assim como Ele morreu e ressuscitou, nós também ressuscitaremos. A morte não é o destino final para nós. A morte não tem a última palavra na nossa vida. Amém? Que coisa maravilhosa. É a gente viver nessa vida, não apenas esperando. Sabe por que as pessoas se desesperam tanto e se apegam tanto a esta vida? Porque a única esperança que elas têm está limitada aqui. E se perder o que tem aqui, não tem esperança de uma eternidade, mas nós estamos identificados com Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em Gálatas 2:20, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Saiba de uma coisa, nós estamos identificados com Cristo. Ele vive em nós, não vivemos mais por nós mesmos, não vivemos mais para nós mesmos. Significa, sabe o quê? É que a nossa identidade, ela é definida por Jesus. A nossa identidade, ela não é definida por nós mesmos, pelas pessoas ou pela sociedade. A nossa identidade já está definida a partir do momento em que nós cremos em Cristo e que nós fomos identificados com Ele. Eu estou aqui diante de pessoas que têm seus nomes escritos na eternidade, no livro da vida do Cordeiro. Pessoas que podem ser anônimas neste mundo, mas que o nome delas está escrito no livro da vida. E no momento exato, na hora exata, há de se revelar a riqueza e a beleza que você é, o tesouro que você é, pelo fato de pertencer a Cristo. Temos sim uma cidadania humana? Temos sim, pastor. Mas a nossa verdadeira cidadania é celestial. Pois após a nossa conversão, como disse o apóstolo Paulo, quem vive agora em nós é Cristo. E esse viver que temos na carne, vivemos pela fé no Filho de Deus. Somos dele. Pastor, qual a terceira implicação de Jesus estar entronizado? É que Jesus, ele estando entronizado, ele nos deu uma nova posição espiritual e nos abençoou com as suas riquezas. Entenda isso. Você, uma vez que você se converteu, você está em uma nova posição espiritual diante de Deus e você é alvo da bênção e do favor de Deus. Onde é que tem isso, pastor? Efésios capítulo 2, versículo 5. Acompanhe comigo. Estando nós mortos em nossas transgressões, o que foi que aconteceu? Ele nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça vocês são salvos. Versículo 6. E juntamente com Ele, o quê? Nos ressuscitou com Ele. E fez o quê? E nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Nós estamos numa nova posição. Nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Pela fé em Cristo Jesus, Ele nos ressuscitou. Ele nos colocou agora numa nova condição. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino da luz e nos fez assentar com Ele nas regiões celestiais. Então, diante de Deus, judicialmente, eu e você saímos de uma condição de réus para uma condição de absolvidos. Nós saímos da condição de pecadores para uma condição de pecadores ainda mais justificados.
considerado justo diante de Deus. Por isso o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 8, versículo 1, agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não existe mais aquela foice no nosso pescoço, nos ameaçando por causa das nossas transgressões. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus em Cristo é a vida eterna. Então você agora, judicialmente, você está declarado justo. Você judicialmente está absolvido. Você judicialmente, diante de Deus, você está livre para viver uma nova vida em uma nova posição. O muro de separação entre você e o Senhor, ele foi retirado e agora você tem acesso direto ao trono de Deus. Que privilégio. Que riqueza que nós temos. Pastor, que bênçãos é essa que você disse que tem? Pelo fato de estarmos assentados com Cristo nas regiões celestiais. Eu vou citar só duas para não me alongar ainda, porque ainda estou no primeiro ponto da pregação. Primeiro, os anjos de Deus ministram o nosso favor. Hebreus 1,14, não são todos eles espíritos ministradores enviados a serviço, para serviço a favor dos que hão de herdar a vida eterna? Olha aí, você tem a assistência dos anjos de Deus sobre a sua vida. Pastor, preciso gastar 40 mil, 50 mil da blindagem do carro? Só se você quiser. Deus nos protege, a Bíblia diz, nos guarda. Ah, significa que a gente não vai se acidentar? Que a gente... Não é isso. Mas uma coisa você pode ter certeza. Não existe nenhuma apólice de seguro nesta vida melhor do que você contar com a proteção de Deus. Quantas vezes nós somos livrados, irmãos, de algumas coisas nós temos ciência, de outras nós nem tomamos conhecimento de como Deus nos livrou. Por quê? Porque os anjos do Senhor estão enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Se você está em Cristo, você é um desses que vai herdar a vida eterna. Portanto, os anjos de Deus estão aqui ao seu redor, ao seu favor. Amém? Um outro privilégio que nós temos, que esse aí é impagável, que Jesus, ele agora no céu, entronizado, exaltado, como o nosso mestre, como o nosso Senhor, ele exerce o papel, que eu não vou poder falar aqui, sacerdote, de acordo com Hebreus capítulo 4, versículo 14, o sacerdote nos representa o ser humano diante de Deus, então Jesus, ele nos apresenta diante do Pai. Jesus, ele exerce o papel, de acordo com 1 João 1,21, de advogado. Ele exerce o papel de predecessor, ou seja, aquele que ressuscitou, aquele que foi antes, que ele ressuscitou, significa que nós também viremos depois e ressuscitaremos, de acordo com Hebreus 6,20. Ele é nosso mediador e nosso intercessor, de acordo com 1 Timóteo 2,5 e Hebreus 7,25. Olha o que é que você tem aí. Você tem um sacerdote, um advogado, você tem um mediador, você tem um intercessor pela sua vida, que é Jesus entronizado. Aleluia! E agora, porque eu e você temos tudo isso, o autor da carta aos Hebreus, ele diz, lá em Hebreus 4,16, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, ei, a coisa está apertando, você tem um escape, achegue-se ao trono da graça. Está difícil, achegue-se ao trono da graça. Está impossível, achegue-se ao trono da graça. Sabe por quê? Porque no momento oportuno. Esse momento oportuno, ele está na agenda de Deus. Não na minha agenda, não na sua, porque nós somos limitados. Mas Deus, como eu gosto de dizer, sabe onde dormem as andorinhas. E no momento certo, Ele age em favor daqueles que nele esperam. Portanto,
Você precisa saber o seguinte, que quando nós oramos, Jesus, como nosso sumo sacerdote que está entronizado, ele intercede por nós, ele nos protege, ele nos ajuda e nos faz conhecer a vontade de Deus. E sabendo de tudo isso e contando com toda essa assistência, nós podemos vencer todo o mal, toda oposição, toda tentação e todo e qualquer principado e potestade que vier contra nós, porque nós estamos guardados por aquele que está entronizado. Mexe com o filho do rei no reino. Hein? O que é que acontece? No reino, antigamente, se você se aproximasse do rei sem a permissão dele, você já era executado. Imagine você insultar o rei. Nós somos filhos do rei. Amém? Jesus é o nosso Senhor. Nós cremos nele. Nós estamos numa nova posição, irmãos. Você precisa se lembrar disso. E isso não é pouca coisa, não. Isso não é motivo de orgulho espiritual, não. Mas nós precisamos entender a nossa identidade, a nossa posição, para que nós possamos agir de acordo. Então, a primeira verdade que nós precisamos resgatar com a ascensão de Jesus é que ele está entronizado. Segunda verdade é que após ascender ao céu, Jesus prometeu capacitar a sua igreja enquanto ele é adorado por ela. No versículo 5 do texto que nós lemos diz: porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com quê? Com o Espírito Santo. Enquanto Jesus estava na terra, ele deu completamente a sua vida para conquistar a salvação. Mas após agora a sua ascensão e ele estando glorificado no céu, ele entrega a igreja. Quem? Ele entrega o Espírito Santo. Ele nos batiza com o Espírito Santo, ele nos enche com o Espírito Santo, ele nos dá o Espírito Santo para ser habitação dentro de nós. E o Espírito Santo, ele vem para nos capacitar, ele vem para nos fazer adorar a Deus, ele vem para nos fazer andar e conhecer a vontade de Deus. O Espírito Santo é como se fosse o nosso GPS. Você não precisa de um GPS hoje. Parece que a gente, hoje com o GPS, eu fico imaginando como era difícil a gente encontrar um endereço antes, não era? Você, antes de ser amigo de um taxista, era uma coisa maravilhosa, porque o taxista ele conhecia a cidade toda. A rua tal, onde era e tal, ele sabia como chegar. Mas a gente não sabia. Hoje, com o GPS, você vai para todo lugar. Vai para a cidade que você nem conhece, anda lá, porque você tem um guia. Vire para a direita, vire para a esquerda. A 200 metros, fique na mão da direita, para dobrar a direita. Pastor Pedro andava com lista telefônica. Eu me lembro que nas minhas primeiras férias, depois de casado, eu e a minha mulher, nós fomos fazer uma viagem aqui pelo Nordeste. Ali, Natal, João Pessoa, Recife. E eu comprei um guia 4 rodas. E aí eu ia dirigindo e ela olhando o mapa. E aí ela dizia, vai aqui, entra aqui. E eu sei que uma hora lá, eu acho que ela deu uma moscada lá, que ela mandou eu entrar no lugar. Rodei 100 quilômetros no lugar errado. Aí lá pelas tantas ela disse, vixe, eu acho que a gente errou. Aí roda mais 100 quilômetros de volta. Por quê? Porque a gente não tinha como se guiar. Agora nós temos o Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia, o Espírito Santo nos orienta, ele nos dirige, ele vai adiante de nós, ele nos capacita. Amém? Agora nos lugares celestiais, Jesus ele não intercede mais pelo mundo perdido, sabia? Mas ele intercede pelo seu povo aqui na terra, por aqueles que estão confiando nele e que estão a seu serviço. Pastor, onde é que tem isso? Lá em João 17, 9, na oração sacerdotal de Jesus, o texto diz, é por eles que eu peço, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Vou ter que correr. Vou ter que dividir em duas.
Jesus, irmãos, ele capacita a igreja com os dons necessários para que nós possamos realizar a obra para a qual ele nos chamou. Você sabia disso? Às vezes você olha assim para você e diz: eu não sei pregar, eu não sei fazer muitas coisas, eu não tenho desenvoltura para ir lá no púlpito. Deixa eu lhe dizer, a pastora Giane, ela foi muito feliz quando ela estava ali no momento de dízimos e ofertas. Ela usou essa ilustração que a própria Bíblia já fala lá em Coríntios 12, do corpo. O corpo, todo mundo é olho? Todo mundo é orelha? Não. Um corpo só com olho e só com orelha é uma anomalia. É ou não é? O corpo, ele tem que ter os membros. Eu me lembrei agora de uma história que o pai, ele foi na maternidade, primeiro filho, e aí ele perdeu a hora do parto lá e não conseguiu acompanhar, mas foi lá depois, lá na enfermaria, para conhecer o filho. E a enfermeira toda sem jeito assim, foi lá: oi paizinho, vem cá conhecer seu filho. Aí quando descobriu o menino, aí olhou, ele só tinha um olho, pai. Que isso? Ele disse: infelizmente seu filho, o bichinho, ele nasceu só com um olho. Então, aí, mas é meu filho, é o meu primeiro filho, não importa se tem só um olho, eu vou amar do mesmo jeito, é meu filho querido. Aí ele olhou e disse assim: filhinho, papai te ama. A enfermeira disse: fale mais alto porque ele é surdo. É uma anomalia. O corpo, ele tem que ter muitos membros, porque senão fica uma coisa descompensada. Você é parte do corpo de Cristo, e o Espírito Santo capacita a todos nós, amém? O Espírito Santo, ele é democrático, ele foi dado a todos nós. Todos nós, você que está aí e que se acha que não é com você essa mensagem, deixa eu lhe dizer, é sim, é para você se levantar, é para você se posicionar, é para você dizer: Senhor, eis-me aqui, como foi dito há pouco, eis-me aqui, porque Deus, ele capacita você para realizar a obra que ele tem. Afinal de contas, nós somos os continuadores. Apóstolo Pedro não está mais aqui, João não está mais aqui, Lucas não está mais aqui, Paulo não está mais aqui. Nós estamos sendo a igreja de Atos 29. Por que Atos 29, pastor? Porque na Bíblia só tem até Atos 28. 29 é o capítulo que está sendo escrito por nós. Amém? É o capítulo que está sendo escrito por nós. Então deixa eu lhe dizer, você vai orar aí, você vai colocar seus planos diante de Deus para o próximo ano, amém? Coloque aí em primeiro lugar: Senhor, eu quero ser útil na tua obra, eu quero ser útil na tua casa. Ah, pastor, mas eu queria também um carro. Ah, eu queria que meu filho fosse para a universidade. Ah, eu queria também uma casa própria, eu sonho sair do aluguel. Aí eu digo, vai lá em Mateus 6,33. Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que é que eu e você precisamos? Colocar as coisas na ordem certa. Faça um propósito diante de Deus: Senhor, no 2023 eu vou priorizar o teu reino e a tua vontade. Enquanto você fizer isso, Deus vai se encarregar de aplainar as veredas diante de você. Lá no Salmo, eu acho que é 127, no versículo 2, que diz que inútil vos será acordar cedo, trabalhar até altas horas da noite, comer o pão que penosamente granjeaste. É porque eu sou ainda da tradução antiga. 127, 2. Projeta aí, mídia, por favor. Não está aí não. Salmo 127, 2. E aí eu vou encerrar. Será inútil levantar de madrugada, dormir tarde, comer o pão que conseguiram com tanto esforço. Aos seus amados ele dá o quê?
Enquanto o quê? Enquanto dorme. Sabe para quê? Para você entender que para Deus te abençoar e te prosperar, não depende apenas do seu braço. Enquanto você está dormindo, Deus pode fazer aquilo que você nem imagina. Mas você precisa descansar nele, você precisa priorizar as coisas de Deus. Eu quero encerrar pelo menos esse ponto. Pastor, como é que funciona então essa dinâmica entre nós e Jesus? A gente dá e receber dele. Cristo recebe o que da sua igreja? Ele recebe as nossas orações, ele recebe o nosso louvor, ele recebe o nosso serviço. E enquanto isso ele nos dá o que? Dons espirituais, ele nos dá compreensão da palavra, ele nos dá poder para testemunhar, ele nos capacita para vivermos debaixo da sua vontade. Sabe por quê? Porque não tem nada que a gente dê para ele sem que primeiro a gente tenha recebido. Dele são todas as coisas. Você precisa entender, Deus não é devedor a ninguém. 1 Crônicas 29:14, porque quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti, e nós só damos o que vem das tuas mãos. O que foi que você trouxe a esse mundo? Nada. Eu tenho 30 hectares de terra. É? Porque está na escritura. Tu vai levar a terra contigo? Mas não. Não vai, você está só tombando emprestado. É por isso que você não deve se apegar. O bazar está aí, então doe. Porque quando você esvazia, você abre espaço para Deus mandar mais. Entende? Se esse copo... Vou fazer uma arte aqui, pastor, me permita. O copo está cheio. Ele vai... E agora? Já seca. Copo cheio, não tem espaço para mais. Você precisa esvaziar um pouquinho. Para quê? Para que sobre espaço para mais. Daqui a pouco seca. Mas você precisa visualizar, você precisa entender. Porque aí você vendo isso de forma prática, o conceito some, mas a imagem fica. Então, esvazia, irmão. Aqui não é o elixir não, mas desapega. Pastor, o que é que Deus nos tem dado? Deus nos tem dado salvação, graça que a gente precisa para viver diariamente. Deus nos tem dado o Espírito Santo, Deus nos tem dado o pão de cada dia. Deus nos tem dado a sua palavra para nos orientar, para nos instruir. Deus tem dado tudo aquilo que a gente precisa, irmãos. E o que é que Ele espera de nós? Deus espera de nós o nosso coração, o nosso amor. Deus espera de nós o nosso corpo, a nossa alma, a nossa mente, a nossa vontade rendida a Ele. Deus espera de nós a nossa generosidade. Deus espera de nós o nosso tempo da oração, da leitura e do serviço, do amor ao próximo. É por isso que o lema da nova criação é o quê? Amar a Deus, servir ao próximo. Fazendo isso, você cumpriu toda a lei, Jesus disse. Então eu quero lhe dizer que nós somos capacitados para servir e nós servimos por amor. Diga assim para a pessoa que está do seu lado: você foi capacitado para servir e você vai servir por amor, por gratidão. Irmão, quando você é útil na obra de Deus, saiba que não se trata de um mérito pessoal seu, mas sim de um privilégio de ser cooperador. Privilégio. Já pensou na eternidade você olhar para trás? Imagine na eternidade você ter vivido só para comprar carro, comprar roupa nova, comprar casa. Na eternidade tudo isso ficou para... não leva nada. Mas quando você na eternidade olhar para trás e ver pessoas que você abençoou, pessoas que estão lá porque você trabalhou para que ela estivesse lá,
Isso aqui vai para toda a eternidade. O resto, nada. O resto ficou para trás. Então, seja útil. Já que não pode usar a palavra seja usado, né? Que ninguém gosta de dizer usado. Então, seja útil no reino. Quando você adora a Deus com seus dons, com seus talentos, com seus recursos, você está dizendo, em outras palavras, Senhor, eu não posso te pagar a salvação, mas eu vou te retribuir em forma de amor. E em forma de amor eu te dou tudo isso. Vamos ficar de pé na presença de Deus. Jesus está entronizado. Jesus, Ele capacita a sua igreja, mas Ele também quer ser adorado por ela. Ele quer receber a nossa vida, o nosso serviço, a nossa consagração, a nossa entrega. Que você em 2023 faça um propósito aí, dentre os seus objetivos. Eu quero emagrecer. Ou para alguns, eu quero engordar, porque tem gente que também quer engordar. Eu quero ficar bem feito de corpo. Eu quero passar num concurso. Quero estabilidade. Eu quero fazer uma viagem com a minha família. Eu quero ver o meu filho aprovado em uma universidade. Tantas coisas que você está aí sonhando. Mas deixa eu lhe dar um conselho. Coloque em primeiro lugar fazer a vontade de Deus, se entregar a Ele, colocar na sua vida em serviço a Ele. E eu tenho absoluta certeza que você vai chegar ao final de 2023 e no culto da virada, nós vamos ter fila de gente aqui para testemunhar, amém? Fila de gente aqui para dizer, pastor, pois não é que deu certo? Não é que é aquilo lá, claro que deu. Porque o pastor Joaquim falou, não, porque a Bíblia diz, Jesus falou lá em Mateus 6,33. Então o que nós precisamos é deixar. E eu queria nessa noite orar, encerrar esse culto com uma oração. Quantas pessoas que estão aqui, que dizem assim, pastor, ore por mim, hoje eu entendi que Jesus está entronizado, eu quero render a minha vida a Ele, eu quero viver para Ele. Eu quero entregar o meu coração para Ele. Eu quero fazer um propósito de vida para viver com Ele. Dê um sinal com a sua mão aí. Ilumina aí atrás um pouquinho, que eu não estou vendo ninguém aqui. Eu estou mais cego do que cachorro caiu de mudança. Há alguém aqui que diz assim, pastor, ore por mim. Eu quero seguir a Jesus. Eu quero dar a minha vida a Ele. Dê um sinal aí com a sua mão que eu quero orar por você. Se há alguém aqui nessa noite que quer render a sua vida a Jesus, fazer um propósito de viver com Ele. Você está aí cheio de medo, cheio de fobias. Saiba, Jesus está entronizado no céu, mas Ele precisa ser entronizado no seu coração, para que você possa viver uma vida vitoriosa. E você que é crente também, você que está aí penando, 2022 está sendo um ano muito difícil para muita gente. Mas você quer virar a chave para chegar em 2023 com uma nova perspectiva. Eu quero desafiar você a vir aqui à frente. Se não tiver lugar, fica no corredor, não importa. Mas você fazer um propósito diante de Deus, de dizer, Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Eu quero fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua obra. E se o Senhor te plantou aqui hoje, você está aqui hoje, é aqui que você tem que frutificar. Amém? Não é amanhã, no outro lugar, não. É hoje, é aqui agora, porque a vida é agora. Então vamos orar, saia do seu lugar. Que enquanto nós estamos cantando, venha aqui consagrar a sua vida em serviço, em amor ao Senhor, porque é isso que Ele espera de mim e de você.